romantismo no Brasil surgiu logo após a nossa independência. O movimento, marcado por um forte patriotismo, encontrou no índio a idealização de um grande herói nacional. E em Gonçalves Dias, um dos seus principais autores. 10 de agosto marca os 195 anos de nascimento do poeta. E outra data marcante também, que tem tudo a ver com a nossa conversa, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado, curiosamente, um dia antes, em 9 de agosto. O Iluminuras de hoje é especial sobre Gonçalves Dias e o índio na literatura brasileira. Sobre o tema, eu recebo no primeiro bloco o especialista em romantismo e escritor, poeta Roberto Medina. No segundo bloco, a conversa com a professora de literatura, Daphne Feitosa. A conversa começa com Roberto Medina, que é escritor, poeta, dramaturgo, crítico de fotografia. Em primeiro lugar, quero agradecer a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Rafaela Vivas, não é? E aqui, Luminuras, a TV Justiça, é sempre uma honra e um prazer. Vamos começar falando sobre o romantismo no mundo e também aqui no Brasil. Como é que significa, né, para o mundo, e que tons ele ganhou aqui no país? Rafaela, assim, ó, claro que quando a gente pensa romantismo, é algo bastante amplo, não é? Então, se a gente pensar em termos de Europa, claro que isso tem uma sinalização política também, uma vontade. Porque é como os alemães falam, né? O Zeitgeist, o espírito do tempo, o espírito da época. Então, nós estamos ali no término da Revolução Francesa, né? Tecnicamente 1789, mas as aspirações das pessoas que lá viviam. Então, é impossível a gente não falar de Goethe, não é? Em especial um romance que o pessoal lia e depois queria se matar por conta das coisas do amor, né? Os sofrimentos do jovem Werther. E claro que nós temos também uma retomada de momentos heróicos, um passado exaltado pelos seus cavaleiros, o Walter Scott, com as suas histórias de amor, sofrimento, luta, e a poesia, não é? Esse sentimento rasgado de amor que, olha, quem não tem coração não sente. E as pessoas sentem, pulsam, idealizam a mulher, não é? Idealizam o próprio sentimento e o contato com essa natureza, mas trazendo sempre um espírito de natureza, de pátria. E no Brasil, claro que nós também teremos, não é? As pessoas sendo influenciadas. Tá? Agora, quais são os principais expoentes aqui no Brasil, Roberto? Olha, na poesia, nomes incríveis. Não é? Casimiro de Abreu, Castro Alves, nós temos o Gonçalves Dias, que traz uma força a partir da temática do indígena, não é? Mas quando a gente está pensando o Brasil, a gente também não pode esquecer do processo civilizatório, aspas, esse civilizatório com grandes aspas, das nações ameríndias, não é? Ou seja, toda essa extensão de terra que é explorada. Então, o que se procura a partir do movimento romântico? Romântico no sentido de romantismo. É trazer a voz dessas pessoas, apesar de passar por um processo de idealização, mas marcar uma identidade. Qual que é a visão, né, do índio, o tema índio, no cenário atual e naquele retratado por Gonçalves Dias? O índio, ele é o primeiro e é o grande dono das terras, não é? Desta terra, da terra Brasil. Na época, por questão estética, a maneira abordada pelo Gonçalves Dias, muitas pessoas, daquele discurso anterior, que seria o medievalismo, não cabe a gente guardar esse sujeito guerreiro, valente, simplesmente olhar desta forma. Porque existe uma especificidade na arte que a gente, pensando em literatura, seria a literariedade. Não é? Que coisa é essa que é só isso que tem? Não é? Que beleza. Porque quando não é, a gente percebe. E nos indígenas, com os povos indígenas, nós estamos tendo essa honra de ter graficamente, ou seja, no sentido de escrito, grafado, escrito,
muita coisa que é uma riqueza que nos compõe. Eu te digo assim, Rafaela, a ti, a toda essa equipe maravilhosa, que não somos só nós dois, não é cinegrafistas, iluminadores, captadores de som, direção. É uma honra nós termos, por exemplo, na nossa literatura brasileira, um Gonçalves Dias que fala questões de amor também, não é? Por exemplo, quando, numa das idas, estando do Rio de Janeiro, né, ele ia para a Europa, retornava à Terra, porque isto é algo importante também, né? Para qualquer ser humano. Por Você mais retomar suas distante, origens, né? Exatamente. E a palavra origem evoca a ideia de Oriente. Quando nós falamos Oriente, nós estamos falando de origem, algo que é formador. E ele volta, então, para Maranhão, menina do céu, se apaixona por uma garota, ela realmente era novinha, Ana Amélia. Só para entender a força, né, o furor da paixão. Porque aquilo que não me desloca, desculpa, foi uma brisa, não foi furacão. Acho que não foi paixão. Não é? Eu tenho uma distinção entre paixão... O que é avassalador? No caso foi. Não é algo assim, ó. É um vento que não deixa as folhas em cima da mesa. Com a Ana Amélia, né? Com a Ana Amélia. No entanto, passa-se o tempo, a família da Ana Amélia não aceita. Por quê? Porque o Gonçalves Dias, ele é filho de português com uma mestiça. Obviamente ele é mestiço. E ele aceita o não dessa família. Volta para o Rio de Janeiro, casa-se com a Olímpia da Costa. Foi um dos casamentos mais horrorosos, não funcionou. Acabam indo para outros lugares, inclusive a Europa. Em determinado momento, Gonçalves Dias estava lá e ela está passeando. Se encontram, boca não disse palavra. Impossível, impossível. No caso, ele retorna para o local onde estava, lá, e escreve um poema, duvido quem leia e fique inteiro, cujo título é este. Você tem ele aqui? Eu não o trouxe para deixar o gostinho, que é Ainda uma vez, adeus. Claro, quem for mais com carinha de detetive vai perceber. Ainda mais uma vez, adeus, Ana Amélia. A pessoa não fica inteira. Mas também, por conta do amor, nós temos algo na vida que é metonímico. Ou seja, sempre nós não falamos o todo e vamos especificar uma parte. Por exemplo, quando tu perguntas para um amado, de que mais tu gostas em mim? Geralmente a pessoa, ela vai setorizar não as obviedades, mas algo que seja poético. Os olhos, o cabelo, o andar, o falar, o respirar. E no caso ele tem um poema que eu vou infringir algumas partes, Seus Olhos. Título dele. É o título do poema que ele faz especificamente para essa amada. Seus olhos, tão negros, tão belos, tão puros, de vivo luzir, estrelas incertas que as águas dormentes do mar vão ferir. Seus olhos, tão negros, tão belos, tão puros, de meiga expressão, mais doce que a brisa, mais doce do que a flauta quebrando a solidão. E este poema, que é uma riqueza, ainda encerrando pelas duas últimas estrofes, a gente tem que respirar neste momento, viu, Rafa? Eu amo seus olhos, tão negros, tão puros, de vivo fulgor. Seus olhos que exprimem tão doce harmonia, que falam de amores com tanta poesia, com tanto pudor. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, assim é que são. Eu amo os olhos que falam de amores com tanta paixão. É um apaixonado, né? E a gente tem que respirar um pouquinho porque toca, né? Tem que fazer as devidas pausas, não é? Temos outro aí? E ele escreveu tanta coisa linda. Claro que a gente não pode deixar de mencionar a Canção do Exílio, que cada um sabe um pedacinho. Por exemplo, os clássicos, né? Isso, que acaba adentrando até o hino nacional, não é? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E é dessa beleza incrível. E sobre o indígena, não é, Rafa?
é impossível não ir para Ijuca-Pirama. Quando o pai percebe que o filho saiu vivo de um ritual antropofágico, é como se é uma desonra para a própria tribo. E o pai o amaldiçoa. Nesta maldição que está no poema, é uma das coisas assim mais... Forte, né? É um pai, uma criança, um filho, confia num pai, confia numa mãe. E o poder, eu estudo muito psicanálise, não é? A base freudiana e a base lacaniana. E o signo, ou seja, a própria fala de um pai para um filho é algo que não há ouro, não há rei, não há continente que tenha a mesma força. Porque são sujeitos que cuidam pretensamente deste ser, mas não é cuidar só do corpinho do filho, é cuidar da alma, da estrutura, é estruturante. E é toda uma segurança também, né, em torno daquele pai. E existe a ideia da lei, aquilo que é organizador, não é? Claro que isso é apenas um papel, independe se é um homem que esteja aqui ou uma mulher. E quando, voltando ao poema, quando o pai viu que aquela ação daquele filho de sair da outra tribo, porque é honroso também para a tribo perdedora. Uma desonra, né? Exatamente, então são valores. E o pai diz algo incrível, apenas uma menção. O pai xingando este filho. Eu acho que qualquer um de nós perderia a cabeça. Tu choraste em presença da morte? Na presença de estranhos choraste? Não descende o cobarde do forte, pois choraste. Meu filho, não és. Possas tu, descendente maldito de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de vis aimorés? E aí o texto continua e arremata-se da seguinte forma. Sê maldito e sozinho na terra, pois que a tanta vileza chegaste que em presença da morte choraste, tu, cobarde, meu filho, não és. É de uma riqueza, porque aqui, essa história do Ijuca-Pirama, quem está contando é um índio muito velho que presenciou a cena e está contando exemplarmente esta história para a sua tribo, porque não é se é tribo A ou B, é o exemplar, é o modelar, é algo que um filho fez em prol de um pai, honrando os valores. Para finalizar, em 2018, como e onde está o romantismo, Roberto? Em tudo que se produz, todo gênero humano, se nós pensarmos rapidamente sobre amor, ele tem uma contraposição que é mors. Mors é morte. A mors é a não morte. O amor, sim. O amor, ele traz intensidade, ele traz esperança, ele cura, não é? Ele também nos desvia, porque dentro do amor também há algo entre os participantes, seja um homem com outro homem, um homem com uma mulher, duas mulheres, ou se quiserem aumentar, né, o número de participantes, c'est la vie. Que vale amar, né? Exatamente. A vida é muito curta para a gente ser infeliz. Muito curta. Eu acho uma pena quem gasta o tempo falando em detrimento da vida alheia. Eu acho que quando se faz isso é porque do sujeito falante está muito esvaziada. Então, viva a felicidade. E viva, né, Gonçalves Dias. Viva o amor, Dias. viva Gonçalves Dias, viva Roberto, que contribuiu com a gente aqui durante esse programa. Rafa. Que encanto você, viu? Ai, que bom. A sua participação foi ótima. Até a próxima, até breve. Olha aí. Olha que promessa bonita, Te vejo, né? logo, tá vendo? Opa! Aceito o convite. Obrigada, te vejo logo também, porque nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco o bate-papo é com Daphne, que é professora, escritora. A gente vai falar um pouquinho mais sobre Gonçalves Dias e o indianismo no Brasil. Até já.
O Iluminuras está de volta com um programa especial sobre Gonçalves Dias, expoente do romantismo e do indianismo. Agora a nossa conversa é com Daphne Feitosa, que tem um estudo sobre o tema, né, Daphne? Muito obrigada pela participação conosco, em primeiro lugar. Eu que agradeço de estar aqui, a oportunidade. A sua linha de pesquisa tem sido a figura do índio e a representação dele na literatura, né? Qual foi o primeiro movimento literário a eleger aí o índio como tema, Daphne? Bom, na minha pesquisa eu faço um apanhado de como o elemento indígena, né, a representação do índio, ela vai acontecer durante toda a literatura brasileira. O meu trabalho, ele se respalda na crítica lucatiana, né, que é um crítico húngaro que vai falar sobre arte autêntica. Esse já é um conceito bastante polêmico, né? Porque quando a gente pensa em arte autêntica, para o Lukács a gente vai pensar de uma arte que é capaz de revelar a vida, a realidade, né? Que nos faz perceber a vida na sua intensidade, na sua potência. Então eu parto ali mesmo do início, que é o relato dos cronistas e dos viajantes, né, que chegavam aqui no Brasil, a percepção deles. Então tem uma análise de Pero Vaz de Caminha, da famosa carta, né? Tá lá uma análise dele. Mas, de fato, quando a gente já tem uma estrutura de literatura, né, que o Antônio Cândido diz que para se ter uma estrutura literária, a gente precisa de quê? A gente precisa de um público que receba essa literatura, de um grupo de escritores que produzam ela, né, e de um tema que seja nacional. E esse tema nacional eleito foi o índio, né, porque era um elemento tipicamente nosso. E sendo assim, então a gente tem do barroco, arcadismo, romantismo, modernismo, em todas as escolas o índio é sempre elencado nessa representação. Agora um grande expoente, claro, Gonçalves Dias, né? Isso, a representação do elemento indígena associado à natureza exuberante, né? Associada à fauna, à flora, que eram características típicas que nos marcavam como nação, né? Então, o Gonçalves Dias tem um papel muito importante nessa representação literária, nessa construção, tanto dessa temática indígena quanto desse cenário, que vira um cenário de fundo que permeia o nosso imaginário até hoje, né? Tem algum poema que te chama a atenção de Gonçalves Dias ao longo de toda a sua pesquisa desse movimento, romantismo, indianismo? Você lembra de alguma coisa assim que você possa ressaltar? Bom, na minha análise sobre Gonçalves Dias, né, e Juca Pirama, que está lá, né? Que é um clássico, né? A gente precisa lembrar quando fala de Gonçalves Dias. Exatamente, a gente precisa lembrar, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa ler criticamente o poema, né? Principalmente nas escolas, a nível fundamental e a nível médio também, retomar, né? Porque ele tem um papel importantíssimo na construção da nossa tradição literária, né? Tudo que vem construído depois disso é retomado, é preciso ser retomado da poesia também do Gonçalves Dias, né? Então, que era um problema, por exemplo, porque os românticos achavam, por exemplo, que eles precisariam criar uma coisa nova, sem retomar o que foi feito antes. E isso é um equívoco, né? Quando os autores começam a retomar a partir de uma produção que já foi feita, já foi realizada, e a partir daquela produção observar os limites, né? As contradições históricas e superá-las em outras produções literárias. Então, Gonçalves Dias, nos seus poemas, ele proporciona essa base. Parte das possibilidades e das impossibilidades históricas que o limitavam ali, para que haja uma superação. Então, a análise crítica, a análise literária, ela deve ser vista nessa perspectiva dessa linearidade macro, né, que observa sempre o que vem antes para superar historicamente e artisticamente também. Agora, bom, nessa análise você aborda o indianismo e o indigenismo, né? Isso. São palavras um pouco parecidas, mas existem grandes diferenças e você aborda no seu trabalho também, né? Essa é a perspectiva do meu trabalho de doutorado, né? Da minha tese. Lá eu vou fazer um recorte específico. Então, vou trabalhar com o Quarupi, do Antônio Calado, e com um livro de um autor peruano chamado José Maria Arguedas, que é o livro Os Rios Profundos. Então, a gente tem a representação do elemento indígena
Na América do Sul, né? O que a gente tem em comum? Somos 2 países marcados por uma história de colonização. Seria Peru, né? Isso, Brasil e Peru. Exatamente, Peru. Nós somos marcados por uma história de colonização, ambos, né? Tanto o Brasil quanto o Peru. E tínhamos também uma cultura nativa. No Brasil, os índios, também no Peru, os índios. Mas como é que isso acontece na literatura brasileira, a representação? Então, existem particularidades do indianismo no Brasil que não acontecem no Peru e vice-versa, né? Então, o meu trabalho ele vai fazer esse contraponto, vai pensar como é que 2 nações, né, próximas, no mesmo recorte de continente, elas têm histórias tão diferentes. Por que isso acontece? Por que a literatura responde de forma tão diferente, né? Responde de forma diferente porque a história não é igual em nenhum lugar, né? Não é igual em nenhum lugar e os seres humanos não reagem a ela igual. Nem eu, nem você, nem meus antecedentes ou descendentes reagem à história de forma igual. E isso modifica muito a literatura, porque modifica a vida. E a literatura fala sobre vida. Como é que o índio ele é retratado nos dias atuais, né, na literatura? Se a gente for pensar, por exemplo, no Antônio Calado, que a gente tem uma literatura que é contemporânea, a literatura de 1967, né? A gente vai pensar, como eu disse antes, que diante do trabalho de construir essa representação indígena, o autor ele não pode mais negar que o povo indígena foi quase todo dizimado. Então ele precisa lidar com isso dentro da sua obra. Como é que o Calado faz isso na obra dele? Bom, a gente tem a história do Quarupi, a história de um padre, né, que larga a batina, mas que antes ele tem uma ideia completamente estereotipada sobre os índios. Ele acha que pode ir até ao meio da floresta e resgatar esses índios através da religião, que é também uma crítica que o autor faz, uma ligação direta à perspectiva romântica, né? Que é essa de salvar o índio através da religião. E aí ele acaba conhecendo pessoas ligadas ao SPI, que é o Serviço de Proteção Indígena, hoje FUNAI, né? Que estão empreitada da construção do Parque do Xingu. E ele vai lá encontrar com esses... conviver todo dia com esses índios. E aí durante a narrativa, o Calado vai construindo essas possibilidades dentro das impossibilidades. Por exemplo, ele tinha que falar do índio doente. Então a gente tem uma tribo retratada no livro que quase toda está sendo dizimada, porque ela adoece. E o que o Nando leva? O Nando leva rapadura. Ele leva água, uma bebida, né? E naquilo não faz sentido nenhum para os índios. Não melhora nada a eles. Então, o autor parte daquilo para fazer uma crítica e dizer, olha, o que o homem branco acha que cura o índio, na verdade não faz sentido nenhum. Imagina um remédio. Isso é algo... Rapadura. Então não faz nenhum sentido. Como também o Calado vai fazer a questão da língua. Então são tantos dialetos, como eu disse antes, né? Os povos indígenas possuem uma riqueza étnica muito grande. Então são muitos dialetos. E aí os homens brancos daquela expedição que estavam ali não entendiam nada. E aí ficavam, não, acho que eles querem isso, acho que eles querem aquilo, fazendo deduções. Totalmente equivocados, claro. Exatamente, né? Que é o que a gente vem fazendo na história da vida toda, né? Da literatura brasileira e da história brasileira, tentando descobrir o que os índios querem sem perguntar a eles o que de fato eles querem, o que de fato eles precisam. Ou às vezes omitindo, porque acho que todo mundo de forma unânime deve concordar que índio quer demarcação de terra, né? E a gente acaba omitindo isso. Ô, Daphne, quais são os autores, né, que retratam muito bem essa cultura indígena? Quais as suas recomendações de leitura? Olha, se a gente for pensar no aparato da literatura brasileira que a gente tem, né, tem uma gama de autores que produziram e que produzem ainda sobre literatura brasileira, que a gente pode entrar em diversos níveis de debate. É claro que além de José de Alencar, Gonçalves Dias, Bento Gonçalves, né, Mário de Andrade Macunaíma, o próprio Quarupi, o próprio Calado, ele tem o livro Quarupi, mas também tem a Expedição Montanha, que é um outro livro sobre uma outra perspectiva. Na literatura latino-americana, esse autor que eu estudo, o José Maria Arguedas, também tem uma literatura muito voltada para a literatura indígena. Ele tem focado bastante nesse recorte mesmo de autores, né?
inclusive trabalhando em sala de aula com alunos a nível superior, a gente tem feito bastante esse debate de contraposição entre essa perspectiva romântica e essa perspectiva contemporânea, que nos desafia a um outro olhar e a lidar de enfrentar esses problemas, esses limites históricos. É um tema que te atrai, né, Daphne? Bastante, muito. Sempre digo que eu sou muito grata por fazer o que eu escolhi e trabalhar com isso todo dia. É um prazer que eu sei que não é de todo mundo, né? Que bom, e é um prazer também. Eu estou muito grata pela sua participação aqui conosco, Daphne. Muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, né? Derrubamos mitos também ao longo desse papo, né? Transfiguramos eles, né? Com certeza. Percebemos como foram transfigurados, isso é importante, né? Sobretudo até os dias atuais, né, Exatamente. Daphne? E aí pensar como isso respalda na nossa própria vida, nossa própria perspectiva sobre a causa indígena. Então a gente pode pensar, por exemplo, por que a demarcação de terras ou mesmo a preservação da cultura indígena não é uma causa de todos nós? E por que é tão importante para eles, né? Uma bandeira levantada, assim, por todos nós, né? Esperamos que ela seja levantada pelos próximos anos, né? Eu também. Ok, Daphne, brigadão, até a próxima, viu? Eu que agradeço muito o convite, para mim foi uma honra estar aqui falando sobre literatura brasileira e sobre a representação do elemento indígena. Obrigada. Que bom, nada. E o programa Iluminuras de hoje chega ao fim. Obrigada pela sua companhia e lembrando que você pode rever esta ou outras edições no youtube.com/TV Justiça Oficial. Até a próxima.